Tu és exaltado, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Nós queremos realmente engrandecer o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno, Senhor. Não somos nada, Senhor, diante do Teu amor, diante do Senhor. Somos dependentes do Senhor, Deus. Nós queremos Te exaltar, Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, Senhor Jesus. Abre, Deus, o nosso coração nessa manhã, Senhor, para realmente ouvir a Tua voz. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para a gente poder discernir a Tua voz, Deus. Senhor, que nós possamos estar atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Deus. Aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Obrigado, Senhor, e nós queremos com esse culto Te adorar, Te exaltar e dizer que o Senhor é digno, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se sentar. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Bom ver a igreja com poucos lugares. Pessoal voltando de férias. Isso é muito legal, ver toda a comunidade reunida aqui. Você é importante para nós, sabia? Isso é muito importante. A sua presença aqui, ela é muito importante para nós e para Deus. Deus quer falar a tua vida. Aqueles que não estão aqui, mas estão vendo pela internet também, você também é muito importante para Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, do verso 1 ao verso 14. Mesmo assentados, mas com muita reverência à palavra de Deus, vamos acompanhar a leitura. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado do Pedro, e seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou estes 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas, mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. E até aqui. Você já passou por algum processo de seleção? Quem cuida dessa área, né, de recursos humanos, já passou por algum processo de seleção? Como que foi? Tiago, já passou? E aí? Curioso? Quem mais já passou por um processo de seleção? E aí, Marilza? Tenso? É verdade. Quando a gente é pequeno, sabe aquelas brincadeiras que a gente seleciona? Os meninos aí no futebol, né? Eu, por exemplo, eu era sempre o último a ser escolhido no futebol.
Eu acredito que eu era bom. Então eles escolhiam os outros e depois eu ia para poder nivelar. Eu acredito isso. Eu acredito. Eu sempre fui o último a ser escolhido nos times de futebol. Mas a nossa vida inteira a gente passa por processos de seleção. E nesse texto a gente vê Jesus fazendo esse processo entre os seus seguidores. E eu estava lendo e uma coisa interessante que eu vejo foi que naquela época os meninos, os judeus, né, até os 6 anos, eles eram instruídos e eles decoravam a Torá, né, que era a lei de Moisés, né, o Pentateuco ali, né, e eles passavam por todo o processo, eles eram educados, e aos 6 anos eles já tinham praticamente a Torá decorada. Esse era o primeiro ciclo. Depois disso, nas famílias, eles eram instruídos na profissão da família, né? Então, se a família era uma família de marceneiros, eles eram criados, educados, ensinados nessa profissão. Se era pescador, enfim, na atividade da família. Agora, dentre esses meninos, a partir ali dos 10 anos, quando isso acontece, né, começa o segundo estágio, e as crianças que se destacam, elas vão mais adiante. E como que adotados por um rabino, eles são instruídos mais profundamente nas leis, na Torá. Eles caminhavam, os outros continuavam na família, enfim, crescendo na profissão da família. Esses que se aprofundavam mais, eles faziam parte daquilo que a gente chama de a elite intelectual da época, né? As crianças que se destacavam mais, tal, e elas começavam a crescer nesse meio. Os demais seguiam a sua vida. Agora, para pensar, onde Jesus escolheu os seus discípulos? No templo? Não? Ou seja, o que me faz pensar que esses discípulos, os 12, não faziam parte dessa elite. Nesse processo de aprendizado, eles não se destacaram tanto. Porque ali tinha cobrador de impostos, ali tinha pescador. Eles não se destacavam. E foi aqueles que Jesus escolheu. Outro detalhe interessante da missão foi para que eles fossem falar, não para fora, mas para, como a Bíblia fala ali, as ovelhas perdidas de Israel. Jesus foi muito claro, ó, não vão para os samaritanos, não vão para os outros povoados, eu quero que vocês falem aqui. É aqui, para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus selecionou aqueles que eram menos habilitados e mandou para que eles falassem e cumprissem a missão no seu povo, na sua geração, na sua comunidade. No verso 11, ele fala assim, ó, quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. A gente, no discipulado, a gente aprende a procurar o homem de paz. Vocês lembram quando vocês passam pelo discipulado? E o texto fala, não, abençoa aquela casa. E o que é esse homem de paz? É aquela pessoa que está aberta a você, aberta ao seu discurso, aberta àquilo que você tem para dizer. E ele orienta para que a gente se hospede, que eles se hospedassem nessas regiões, nessas casas, tal. Querido, você também foi escolhido. A gente está aqui hoje, 2019, e a notícia que eu tenho para te dar é que você também está num processo de seleção e você foi escolhido. Você foi escolhido. Você tem consciência disso? Você já parou para pensar que Ele escolheu você? Você pode dizer, mas quem sou eu, né? Talvez os discípulos também falaram, nossa, mas quem sou eu? E Jesus escolheu eu e você.
O tema da mensagem de hoje é escolhidos para servir. Nós somos escolhidos para servir. E para isso, eu vou apresentar não 3, mas 4 pontos. Vou apresentar 4 pontos para você. O primeiro ponto que a gente vê nesse texto é que eu não sou nada. Nossa, que discurso pessimista, né? Nossa, eu não sou nada. A gente vê tantas palestras. Não, você é alguém, você pode, você consegue. E eu quero dizer para você que você não é nada. Para Deus, você é muito. Mas diante de Deus, você não é nada. Sem Deus, você não é nada. Com Ele você pode muito, mas sem Ele, na presença dEle, você é o menor. Você é pequeno. Nós não somos nada. É interessante perceber que Jesus chama as pessoas que foram reprovadas, né, naquele sistema. Aquelas pessoas que Jesus chamou. Eu imagino assim que é como se Ele chegasse e falasse assim, lá quando você era pequenininho, você estava lá com o rabino, você não foi escolhido para estar com eles, mas agora eu quero ser o teu rabino. Vem comigo, eu quero te ensinar. E eu vou caminhar com você. E Ele adota os 12 e caminha com esses 12. E Jesus fala a mesma coisa para a gente hoje. Quem nós somos? E Ele olha para você e fala assim, do jeito que você está aí, sozinho, você não é nada. Mas eu quero você comigo. Porque eu te escolhi, eu tenho um propósito para a tua vida. Você não caiu nesse mundão aqui de paraquedas e agora como é que vai ser? Vou esperar Jesus voltar? Não, Jesus te escolheu e Ele tem algo para você. E o meu desejo é que você saia daqui hoje entendendo que existe algo para você fazer. Você foi escolhido, você foi alistado. Você faz parte de um time. E a gente precisa reconhecer que a gente depende 100% de Deus para cumprir esse serviço. Que nós mesmos, não. Esse é o primeiro ponto, não somos nada. Segundo ponto, para quem falar então? Tudo bem, eu entendi. Eu fui escolhido por Deus, eu não sou nada. Mas e daí? Para quem eu vou falar? A gente vê no texto que Jesus ele é muito claro, ele fala, falem para as ovelhas perdidas de Israel. Não é para você ir longe não, é aqui. Eu quero que você fale aqui. Eles são enviados para a sua comunidade. Nosso primeiro ministério, e a gente tem missionários aqui na igreja, né? E o teu primeiro ministério é aonde você está. Deus não vai te chamar para um lugar distante se aqui você não estiver fazendo nada. Porque se você não faz nada aqui, lá você não vai fazer. Jesus, quando chamou os discípulos, onde eles estavam? De férias, na praia, lá, deitado. Estavam ou não? Eles estavam trabalhando. Quando Jesus chama os discípulos, eles estavam trabalhando e fala, vem, segue-me. Larga o que você está fazendo, vem e segue-me. Então, a obra que Deus tem para a tua vida pode até ser que Ele te leve lá para a África, né, Dirce? Mas antes Ele vai olhar, poxa, a Dirce está trabalhando aqui. Ela está se dedicando aqui. Ela está fazendo o papel aqui. Não, mas eu tenho algo. Eu vou deixar aqui o Lucas fazendo aqui e eu vou levar disso para lá. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem um papel. E a gente precisa discernir qual é a nossa responsabilidade nisso. A gente perde a prática de evangelizar, sabe por quê? Porque a gente não tem Cristo nos nossos lábios. Sabe aquele negócio que a gente fala assim, eu não quero ser o crente chato, eu não quero ser não quero ser como esse monte de crente que está por aí, não, eu não quero ser crente chato. De certa forma está correto, mas o problema
é que o não querer ser o crente chato, muitas vezes nos engessa num cristianismo medíocre e pequeno, e nos fecha aqui, ó. Não, eu não sou um crente chato, não. Eu vivo aqui, olha, eu oro, eu levanto a mão, eu faço. E a gente deixa de se importar com as pessoas que estão lá fora. E a gente começa a discursar regras e mais regras, não porque isso, porque tem que ser assim, tem que ser. E a gente esquece de olhar lá para fora, e Jesus está olhando e fala assim: gente, eu te chamei para sair e falar para eles. Falar para eles. Não seja um crente chato, mas tenha Cristo nos teus lábios, em tudo que você fizer. As pessoas precisam conhecer e ver Cristo na tua vida. Como que é o teu dia a dia? Como que é? Se a gente colocasse um cinegrafista para te acompanhar 24 horas por dia durante um ano inteiro, o que será que ele ia registrar? O que será? Como que é os seus lábios quando você passa por aquela porta, no seu dia a dia? O que você fala? As pessoas que estão lá no mundo, que estão lá inundadas no pecado e vivendo com naturalidade todo o pecado, uma vida de podridão, elas olham para você e falam: puxa, ele é diferente, ele é feliz, e não fala e não faz nada que eu faço. Será que elas olham assim para a gente? Será que é essa a resposta que ela tem? Ou será que elas olham assim e falam: o Vitor aqui, o Vitor, ele fala tudo comigo. Não estou falando que ele fala, tá? Mas ele fala um monte de palavrão aqui, não sei o quê. Eu também falo, que legal. Esse é crente, que legal. Então crente também é assim. Então crente pode falar palavrão, pode fazer aquelas piadinhas. Que legal, olha só, eu quero ser crente igual ele. É o que a gente vê por aí, queridos. Você não foi escolhido para isso. Você foi escolhido para fazer diferença. Você foi escolhido, você não é nada, e você foi escolhido para fazer diferença na tua geração. Para aqueles que estão com você, para aqueles que trabalham com você, para aqueles que não têm pessoas convertidas na família. Ele te chamou para esse campo missionário. Entenda isso. E missionário, ele é diferente. Não estou falando do missionário que está lá na Jocum, né? O pessoal da Jocum. Não. Você é missionário. Cada um de vocês aqui, você é um missionário. E você precisa ser diferente. Pensa. Pensa naquilo que você tem falado e naquilo que você tem feito. Terceiro ponto é o que falar. Tá bom, eu entendi. Eu não sou nada, eu já sei para quem que eu tenho que falar. Mas e daí? O que eu tenho que falar e o que eu tenho que fazer? Se eu fui escolhido para uma obra, se eu fui escolhido para uma missão, então, cadê o manualzinho, né? O que eu vou fazer? A gente deixa de cumprir a missão porque a gente não percebe muitas vezes, na maioria das vezes, quais são as ferramentas que a gente tem. A gente muitas vezes deixa de fazer a vontade de Deus, não porque você é mau, mas é simplesmente porque você ainda não percebeu o que você tem nas suas mãos. O que você tem na tua mão? O que Deus te deu? O que Ele fez na tua vida? Eu posso fazer diferença na vida de alguém usando os meus talentos naturais. Eu posso fazer diferença na vida das pessoas usando, quem sabe, a minha profissão. Eu posso fazer diferença na vida das pessoas sendo eu. Sendo eu. Deus te fez, você tem uma essência, dons naturais, que talvez você não sabe qual é.
Mas do jeitinho que Ele te fez, Ele pode usar a tua vida para fazer diferença na tua cidade, no teu bairro, no teu trabalho, aonde você está, no teu condomínio. Ah, não, mas eu não falo igual o pastor Reinaldo, eu não tenho todo o jeito dele, então eu não, acho que ele escolheu ele, eu não, porque eu não sou. Ou quem sabe não, então eu preciso ser exatamente como o pastor Reinaldo. Apesar que ele deixou a barba depois de mim, né? Eu já tinha antes dele. Mas não, eu tenho que ser igual ele. Vou vir domingo que vem com uma camisa florida. Porque se ele é o que é, então eu tenho que ser igualzinho. Eu vou vir do jeito que ele vem. Eu preciso arrumar um óculos. Eu preciso. Ele é casado com a Cris. Olha a Cris. Vou pegar a Priscila. Priscila, olha como é que a Cris está. Seja igualzinha a ela. Faça o que ela faz. Gente, meus irmãos, Deus te fez e você vai ser usado por Ele do jeito que você é. Do jeito que você é. Com os seus dons e os seus talentos. Quem gosta de fazer bolo aqui? Levanta a mão aí. Só para eu saber onde que eu vou. Na casa de quem eu vou. Ah, muito bom. Você já fez um bolo de graça para alguém? Sem te pedirem? Fala assim, não, vou fazer um bolo, vou levar. Quem não fez, você pode fazer para mim depois, tá? Gente, eu gosto de fazer bolo. Que tal abençoar alguém com um bolo? Ah, mas isso não é espiritual? Não tem nada de espiritual? Realmente não tem, mas é gostoso. Queridos, faz diferença. Não espere que te peçam coisas para fazer. Faça. Faça. Sem esperar nada em troca. A Pri está com os meninos lá no fundo, né? A Pri, ela tinha um conflito com ela assim muito grande, porque ela fala, mas eu vejo as pessoas, psicólogo, né, Nath? Psicólogo, olha, pode servir a Deus com o curso dela, né? Abençoar o pessoal da igreja, abençoar as pessoas que estão perto. E a Pri é contadora. Eu falei, como é que ela vai ser usada por Deus sendo contadora? Tipo a dentista, né? Dentista pode, entendeu? Tô com dor de dente, ô irmãozinho, vem cá. Fica tanto. Aí ela ficava nessa crise, eu falei, amor, começa a orar. Começa a orar e pedir para Deus usar a tua profissão de alguma forma. No ano passado, ela recebeu um convite para fazer parte da MEP, que é a missão que vai levar missionários para a Europa. E ela foi convidada e hoje ela é tesoureira da MEP. O pastor Reinaldo é vice-presidente. E ela foi, de repente ela falou, puxa, olha que legal, eu estou podendo usar. E hoje ela está lá. O nosso pessoal da comunicação aqui, né, sabe bem o que é isso, né? O que é usar os dons e talentos para Deus, para servir a igreja. Pergunta lá para eles se eles estão... Marcelo, quanto você está ganhando? Financeiramente. Fala aí, Osmar. Trocou o carro? Desde que você começou, hein? Não? Eu também não. A gente não ganha nada financeiro. Mas a gente coloca aquilo que a gente sabe e a gente tem prazer em fazer para abençoar a vida da igreja, para abençoar o reino de Deus. Então, quando você olhar os avisos aqui, quando você vê esse pessoal aqui, entenda que ninguém está ganhando nada. Mas cada um está se doando. Está vindo aqui muitas vezes tarde, ficando até de madrugada, vindo aqui durante a semana gravar. O pessoal tem trabalho, cada um tem uma atividade. Mas parte do tempo eu dedico para servir a Deus, servindo ao outro. E esse é um outro ponto importante, que servir a Deus também é servir ao outro. Não, mas isso eu estou fazendo para Deus. Aí o Zeca tem uma dúvida lá,
contábil, que ele está queimando a cabeça e não sabe, e pergunta para... Vou pegar a Pri de novo, ela não está aqui. Aí, eu preciso dessa dúvida, você me tira essa dúvida. Ela fala, não, aqui eu estou na igreja, estou cultuando ao meu Deus, você me procura durante a semana, a minha hora é tal e eu vou tirar todas as suas dúvidas. Servir a Deus é servir um ao outro. É servir um ao outro. A gente precisa ter um coração sensível para entender o que Deus quer de mim. Você já entendeu que você foi escolhido, você foi chamado, você já entendeu que o teu público é onde você está. Você já entendeu que você precisa usar suas habilidades, a sua profissão para abençoar a vida das pessoas. Então, querido, faça, coloque em prática. Deus ele tem muito para fazer através de você. Para um pouquinho de monetizar os dons e talentos que Deus te deu. A gente tem isso, né? Ah, não, mas eu estudei para isso, eu vivo disso, e eu vou fazer isso. E você vai me pagar por isso. Todo mundo aqui precisa de dinheiro, todo mundo precisa. Mas entenda, querido, que você não é desse mundo. Você não é daqui. E Deus, ele tem algo para fazer através da tua vida. Quem é aposentado aqui? Levanta a mão. Os aposentados, tem vários, né? O que o aposentado tem para servir? Tempo. Ah, mas eu já sou aposentado. Você tem tempo, querido? Você tem tempo. E o que você vai fazer com esse tempo que você tem hoje? Não que os outros que trabalham não vão fazer, tá? Isso aqui é só para os aposentados. Você tem tempo, querido. Vai visitar, vai se relacionar com as pessoas, vai fazer diferença. Vai levar um bolo, né, Mariazinha? Vai levar um bolo. Sirva com o teu coração e pare de monetizar. A Ana ganha, você vai encomendar os salgadinhos com ela, tá? Então é o trabalho dela. Mas eu já vi a Ana abençoando pessoas com aquilo que ela faz. Eu já vi. E ela ganhou alguma coisa? Ganhou. A aprovação de Deus. E Deus, ele quer aprovar as tuas atitudes. Ele quer olhar para você e falar, puxa, tudo aquilo que eu dei para o tudo, ele está voltando tudo isso para mim. Eu estou sendo glorificado com tudo aquilo que ele está fazendo. Quarto ponto. Alguns não me ouvirão. No finalzinho a gente viu ali, né, que... Por que será que Jesus fala assim, vocês vão lá, naqueles que fiquem hospedados, naqueles que querem te receber bem. Ora, se ele falou isso, é sinal que vai ter o outro lado. Eu vou chegar lá no Ademir, não, aqui na minha casa você não vai entrar não. Não quero saber de você. Que bobagem, né? Que absurdo. Vão ter pessoas que eles não vão querer saber do teu discurso. Né, Jorge? Quantas pessoas você já não foi falar de Jesus e o cara não está nem aí para aquilo que você tem para falar? Muitas pessoas não vão querer saber daquilo que você tem para oferecer. Mesmo você tendo a consciência e a certeza de que isso é valiosíssimo, que isso é importantíssimo para a vida dela. A pessoa está se afundando, está se rebentando, você tem a solução ali, você leva para ela. Muitas vezes ela não vai querer saber. Ela não vai querer saber. E querido, isso não é problema teu. Isso não é problema seu. nós, somos como aquele carteiro que leva aquele cartãozinho informando que chegou uma encomenda e que você precisa buscar lá na agência do correio. Sabe aquele papelzinho do Sedex lá? Você é esse carteiro
que leva o papelzinho. O carteiro fica cobrando você, ele chega de novo no outro dia na tua casa e fala assim: "Ô, foi buscar lá, Tiago?" Aí, não fui e tal. Daí ele volta no outro dia: "Ei, Tiago, pegou lá?" O carteiro faz isso ou não? Cara, se você for buscar, ou não for buscar, o problema é seu. Ele levou o comunicado que você tem que pegar uma encomenda. Nós somos assim, a nossa vida cristã é assim. Você vai levar a palavra de Deus, você vai levar a palavra. Se a pessoa vai comprar essa palavra, se ela vai viver essa palavra, isso já não é mais com você. No começo da minha caminhada eu ficava indignado, porque eu falava: caramba, é tão bom servir a Deus, mas a pessoa não quer saber. Sabia que Deus te ama? Ah, sabia. Sabia que Ele tem um plano para a tua vida? Sabia. Sabia que os planos dele para a tua vida são infinitamente maiores do que os teus planos para você mesmo? Sabia. E aí, vai servir Deus? Não. Vai ter gente que não vai aceitar o teu discurso, querido. Mas a tua missão você fez. Se importar, amar, fazer a diferença. Ontem eu estava assistindo Deus Não Está Morto 3, não sei quantos assistiram. A gente estava em casa lá, daí a gente estava assistindo. E me chama a atenção de que, num determinado momento do filme, uma menina não vou dar spoiler do filme para quem não viu, tá? Mas só para... Mas um determinado momento a menina fala para o pastor lá que estava vivendo uma crise e ele não queria abrir mão da igreja dele, negócio todo. Depois eu não assisti lá, não vou falar. Mas um detalhe interessante é que ela chega e fala para ele que ela não sentia, não é essas palavras, tá? Mas ela não sentia, não via Deus na atitude deles, da igreja. Então ela estava meio lá, meio cá, e ela não via Deus. Queridos, a gente precisa fazer o máximo, Deus conhecido. E Ele vai ser conhecido através das tuas atitudes, do teu amor. As pessoas vão ouvir mais as tuas atitudes do que a tua voz. As pessoas precisam ouvir mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala. Quando você começar a viver assim, você vai ver resultado. A curto, médio, longo prazo. Mas você vai ver o resultado. Porque você está colocando a sua vida para servir as pessoas. Para encerrar, vamos só relembrar. Então, a gente não é nada. O seu público-alvo são os que te cercam. Você vai usar as tuas habilidades. E só um parênteses nessa habilidade aqui. Não será eu, não vai ser o pastor, não vai ser o conselho que vai chegar para você e falar assim: ó, Ricardo, você tem que fazer isso na sua vida. Não. Você sabe aquilo que Deus te deu. Você sabe de que forma Deus pode usar a tua vida. A gente pode dar umas orientações, né? A gente vai ter um evento aí, a gente precisa de pessoas. Legal, eu me encaixo nisso, eu quero servir. Mas quem vai fazer é você. A atitude é sua. E alguns rejeitarão a minha ajuda, o meu discurso, mas isso não é problema meu. É com Deus. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. De que você foi escolhido por Deus para algo grande. E não grande, um grande pregador, não. Mas grande dentro da tua realidade, dentro da tua família, dentro da tua vizinhança. Grande lá. Porque você vai ser importante para a vida de muitas pessoas que vão olhar para você e falar: puxa, fulano não é nada, mas eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela.
Eu não pedi nada. E essa pessoa me ama. Essa pessoa se dedica a mim. Gasta tempo comigo. Me escuta. Muitas vezes você não vai precisar falar nada. Você vai precisar só escutar as pessoas. Deus, Ele te usa da maneira dEle, conforme Ele quer. Não precisa fazer esforço. Você só precisa pegar e falar: Deus, eis-me aqui. Me usa do jeito que o Senhor quer, aonde o Senhor quiser. Tempera as minhas palavras para que eu não venha falar coisas que não vão edificar as pessoas. Mude sim a sua atitude. Mude sim a sua maneira de viver. Pare de criticar os outros e critique a si mesmo, a sua atitude. Eu preciso mudar nisso. Eu preciso crescer nisso. Comece em você. Servir a Deus é servir uns aos outros. E eu te convido realmente a nós irmos juntos nessa. Crescer juntos nisso. E ver aquilo que Deus pode fazer em mim, em você, através de mim e através de você. Vamos ficar em pé? Coloque-se diante de Deus e fale: Deus, eu não quero ser o mesmo em 2019, aquilo que eu fui em 2018. Mas nesse ano eu quero ser diferente, eu quero ser visto pelas pessoas que estão perto de mim de forma diferente. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um aqui, nessa manhã, Deus, diante do Senhor, Pai. E eu quero te pedir, Deus, fala durante toda essa semana, Deus, com cada um, de uma maneira muito particular, Deus. E mostra, Deus, aquilo que... Qual é o nosso papel nessa obra que o Senhor nos escolheu? Nós fomos escolhidos para te servir, Deus. E queremos fazer isso da melhor maneira. Então, Deus, mostra a cada um aqui, Deus. Para aqueles que não sabem quais são seus talentos naturais, seus dons, mostra, fala, revela, traz a consciência de cada um, Deus. E que cada um aqui possa fazer diferença na vida das pessoas. Que nós possamos mostrar Jesus para elas através não só das nossas palavras, mas das nossas atitudes, do nosso agir, Deus. Pai, nos ajuda a administrar o nosso tempo. Que a gente saiba abandonar aquilo que é fútil, abandonar aquilo que nos faz perder tempo e nos ensina a aproveitar as oportunidades, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, como a gente falou no início, nós não somos nada. E o Senhor pode fazer muita coisa com esse nada. Então, Deus, diante do Senhor nos prostramos e pedimos: Deus, fala e age através de nós, ó Deus. Nos faz participantes dessa obra, Deus. Não deixa a gente à margem daquilo que o Senhor está fazendo. Nos insira no processo, Deus. E se tiver que mostrar, Deus, para nós aquilo que a gente está errando, Deus, para a gente poder consertar e fazer a Tua obra da maneira correta, mostra, Deus, a cada um aqui, ó Deus, que nós possamos nos consertar para fazer diferença, para Te servir, para servir as pessoas e para mudar essa realidade que a gente vê nesse mundo, na nossa cidade. Ajuda-nos, ó Deus. E Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por sabermos que o Senhor nos escolhe. E o Senhor tem algo para a gente naquilo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Deus. Fala com a gente em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode se sentar?